Olá, está começando mais um Saúde e Consciência. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar. Estima-se que transtornos como compulsão alimentar, anorexia e bulimia afetem cerca de 4,7% da população geral, mas podem chegar a 10% entre os mais jovens. Quando se fala em mortalidade, as taxas mais altas estão relacionadas a transtornos mentais como anorexia nervosa e bulimia. Eu sou Débora Nascimento e para falar sobre distúrbios alimentares, trouxemos a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Lopes. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Débora, por estar aqui com vocês. Professora, para começar, explica para a gente o que são os distúrbios alimentares. Para dizer de distúrbios alimentares, acho que é muito importante a gente ressaltar primeiro que a alimentação é algo que faz parte da vida, né? Alimentação é vida, né? É por isso que o bebê ele tem um processo de nutrição intraútero, né? E logo que ele nasce, ele já pode buscar ali o seio da mãe, né? Em condições adequadas, né? De nascimento. Então, os transtornos alimentares, eles então podem ocorrer em qualquer faixa etária, né? Desde a tenra infância até a senilidade, né? E você vai considerar como um transtorno alimentar, do ponto de vista médico, aquelas situações que elas alteram função, né? Eu acho que hoje, para a gente dizer de transtornos, sobretudo no campo mental, de acordo com os critérios de saúde mental, é muito importante a gente pensar em funcionalidade e disfuncionalidade. Porque hoje a gente vê com muita frequência as pessoas pegarem um pequeno detalhe de alteração alimentar e encaixarem isso dentro de um estado de adoecimento, de distúrbio, de patologia. Então, para ser um transtorno do ponto de vista da saúde, ele tem que ter um tempo de duração, ter repetição. Aí a gente tem critérios diferentes, e esses critérios, inclusive, mudam, né, de tempo em tempo. Então, mas tem que ter um tempo de duração, por exemplo, e o outro ponto importante, a repetição, tá? Eu gosto muito de dar o exemplo da caixa de bombom, tá? Porque Páscoa, né? Períodos assim em que se deseja muito comer chocolate, né? Há uma questão quase universal, né? Em torno do chocolate. Alguém que às vezes ganhou uma caixa de bombons ou um ovo de Páscoa, às vezes ele vai devorar, né, naquele momento, aquele alimento, mas isso não é uma ocorrência de repetição, tá? Então, de forma alguma, eventos isolados, né, não são considerados transtornos, né, para a saúde mental e nem aqui de forma específica no tema transtorno alimentar, tá? Entendi. Então, uma forma de identificar isso é verificar se existe essa repetição. Sim, porque toda classificação de um transtorno, né? É interessante a gente buscar essa origem da palavra, né? Aquilo que transtorna, aquilo que causa mal-estar, né? Seja para aquele paciente em questão e muitas vezes também para o seu entorno. Por que isso? Em relação aos transtornos alimentares. Porque, embora hoje, né, a gente está aí no século XXI, há muito o hábito, né, de se comer sozinho, de comer na frente da tela, mas a alimentação ela tem na sua origem uma tradição de ser em família, né? A própria palavra comemoração, né? Ela inclui, se você for ver, na maioria das civilizações e culturas, né? Há sempre isso de algo que envolvia a comida, né? O alimento,
a bebida, né? Então, como um ato festivo, né? Que deveria, inclusive, a gente conseguir introduzir no nosso dia a dia pelo menos um momento, né, dessa possibilidade de comer juntos, né, de comer em família, né, ou compartilhar, né, esse momento da alimentação, talvez seria uma forma de, inclusive, se reduzir muitos transtornos alimentares. Ok. E, professora, a gente sabe que existem vários transtornos alimentares. Você pode citar alguns deles para a gente? Então, igual, acho bom a gente ter isso muito claro, né, que transtorno é o que ocorre com repetição e que altera a funcionalidade, né. Então a gente tem vários, que são os classificados dentro daquilo que a gente chama diagnóstico de saúde mental 5, que são critérios de diagnósticos, né. Dentre esses, a gente tem cerca de 5, assim, grandes grupos, né, que é a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, né, propriamente dito. A gente tem uma classificação que entrou de forma mais recente, a partir aí de em torno de 2014, que é essa classificação que é transtorno alimentar restritivo e evitativo. E também é um transtorno que ficou com seu nome peculiar, né, não leva a expressão transtorno, que chama pica, né, que é o hábito de comer, eh objetos, pedra, terra, né, que não seria específico o alimento, né, mas como se substituísse o alimento por objetos que não são alimentos, né. E a gente vai ter, claro, né, como tudo no campo da saúde mental, aqueles que a gente não consegue classificar muito bem dentro de um desses grandes grupos, né, e que a gente pode colocar como um transtorno alimentar não especificado. Ok. E muita gente confunde a anorexia e a bulimia. Qual é a diferença deles? Essa confusão, ela vai ocorrer porque mais à frente, então, eu vou entrar nesse ponto, porque você pode ter associação em uma mesma pessoa de anorexia e de bulimia, né, vivenciando isso em fases diferentes, né. A anorexia, ela é uma prática de restrição alimentar, de redução, né, de ingesta calórica, que implica, é lógico, de redução de ingesta de quantidade de alimento, visando, sobretudo, a redução de peso, não é? Uma preocupação excessiva, muitas vezes articulada à questão aí da imagem corporal, né? Então passa a se restringir o alimento visando essa perda de peso. Ok. Em relação a isso, qual que é a definição de compulsão alimentar? Tá, aí a compulsão alimentar, então, né, às vezes as pessoas então entram, né, assistindo já nesse ponto, igual no começo eu coloquei, comer uma caixa de bombom é compulsão alimentar? É uma compulsão alimentar que não se classifica como transtorno alimentar, se isso não é de repetição, né. Mas aquela pessoa que passa a ter, esses hábitos de compulsão alimentar, seja de, tanto de alimentos doces, né, como de alimentos salgados, né, comer assim, eh, 2 pizzas antes, né, e tudo, isso tem que ter repetição, né. Então, não foi ali só naquele momento que período, né, de comemoração, que se ganhou uma caixa de bombom, você comeu uma caixa de bombom inteira. Está perdoada, ainda não é um transtorno de compulsão alimentar. Isso tem que ocorrer como repetição e tem que ter
consequências de funcionalidade, né? Porque se alguém faz uma alta ingesta calórica, né, ou mesmo proteica, de diversos tipos de alimentos, em um mesmo momento, ele vai ter consequências, né? Que vai ser o ganho de peso e outras sensações que podem ser acompanhadas, né? Como tentativa de compensar essa compulsão alimentar por uma prática de vômito, né? Que às vezes ela ocorre até de forma natural, porque a pessoa ingeriu mais do que o organismo daria quantidade, condições de absorver naquele momento, né? Professor, e existe uma causa específica para esses transtornos? Ah, até voltar no que você perguntou, que eu falei a anorexia, né, e a bulimia não diferenciei, né, que a bulimia, a gente fala que como se fossem faces da mesma moeda, anorexia e bulimia. Então, a gente tem alguns pacientes que começam com eventos anoréxicos, consegue ser só restritivo alimentar, e outros pacientes que começam, depois de uma certa virada de tempo na anorexia, podem fazerem quadros que a gente chama de mistos, né, com comportamentos bulímicos. O comportamento bulímico, diferente da compulsão alimentar, porque o que acontece na compulsão alimentar, que a gente falou? A pessoa come muito, né? E ela não tem uma prática compensatória. A bulimia, ela habitualmente é seguida de prática compensatória. O que seriam essas práticas compensatórias? O excesso de atividade física, a prática de vômitos, né? Então, as pessoas, ela come muito, né? Ali num evento social, por exemplo, e isso é seguido pela prática de vômito. O uso de laxantes, né, o uso excessivo também de laxantes, para compensar esse excesso de ingesta, né? Então, isso que vai diferenciar, né, na anorexia, a restrição propriamente dita, as bulímicas, a questão do aumento da ingesta, mais com prática compensatória, mas a gente tem alguns pacientes que é uma mistura, às vezes, desses comportamentos, e a gente estaria nesse campo que ele não está assim tão classificatório, né? Que seriam anorexias mistas ou anorexias com comportamentos purgativos também, né? Porque as anoréxicas, elas não ficam só na restrição alimentar. Algumas, às vezes, elas fazem restrição alimentar e passam a fazer o que a gente chama de práticas purgativas, até a atividade física em excesso, né? A gente considera dentro do mesmo raciocínio no uso excessivo de laxantes, da prática de vômitos, como uma tentativa de purgação, né? De colocar para fora aquilo que aquele paciente tem a sensação que está levando a um aumento do peso. Ok. Falando sobre estética, a gente tem visto muito que a cultura da magreza extrema está voltando mais rápido, principalmente pelo acesso às redes sociais. Como que você acha que isso pode impactar na saúde mental e física, principalmente dos jovens, em relação a essa busca do corpo perfeito? A bem da verdade, quando a gente vai assim procurar sobre o termo anorexia, a anorexia ela já existia desde lá, a antiguidade, até relatos das santas anoréxicas, né, práticas anoréxicas dentro, né, ali dos espaços religiosos, né, e é claro que com o tempo foi ocorrendo, né, e sobretudo hoje com essa expansão da informação no nível das redes sociais, então você tem muitos espaços que divulgam a má informação.
né? Há uma confusão entre o que é cuidado com a saúde, o que é alimentação saudável, o que é prática de atividade física saudável, não é? E muitas vezes aquela pessoa mal informada ou que não tem um acesso a um profissional que possa também orientá-la, né? Ela vai seguindo ali, às vezes, um blogueiro, um influencer que traz uma série de colocações que vão resultar no adoecimento, né? Então, a questão da estética, é claro que a estética é um belo, né? E também fui, só que as pessoas não sabem que pode incluir o feio também, né? Então, pode ter a beleza no feio, né? E o que é o belo? E o que é o feio, né? Isso é uma questão de quem que olha, não é? Então, por isso que, embora exista uma cultura da magreza, a gente tem que também ter essa tentativa, sobretudo nos espaços como, por exemplo, da universidade, de valorizar a singularidade, né? E, sobretudo, pontos extremamente específicos, né, que são os biotipos de cada pessoa, né? Então, a gente aprende, né, que existem os longilíneos, né, que são os altos e magros, né, os brevilíneos, né, que são baixos e mais fortezinhos, né? Então, você tem algo da constituição física, que se coloca aí, né? Você pode mudar a constituição física com prática de atividade de exercício físico, com aumento de ingesta de proteína? Um pouco pode, mas é sempre importante você buscar o estar bem, né? A sua saúde mental, pensando a estética, né? Sobretudo no campo do belo, a partir daquilo que te traz funcionalidade, né? Porque acho que essa expressão, acho que até vou e volto muito nela, de funcionalidade, é porque o que a gente percebe é isso. O que é saúde mental? É ser funcional, né? Funcional, inclusive, dentro dos seus objetivos, daquilo que te faz bem, não é mesmo? Então, a funcionalidade não é ser um grande gestor financeiro, se isso te traz felicidade, se te trouxer bem-estar, se for um lugar onde que você deseja estar, há funcionalidade ali, não é? Senão você vai ter ansiedade, vai ter sinais de transtornos obsessivos, compulsivos, quadros de alteração de humor deprimido, não é? E alimentação e estética é a mesma coisa, não é? Então, a magreza, tem pessoas que são naturalmente mais magras, outras têm um outro perfil de biótipo mesmo, né, de conformação anatômica do corpo, e hoje a gente sabe que essa estética da beleza, ela está relacionada até com toda a questão da nossa ancestralidade, da nossa cultura, daquilo com que nos alimentamos, se você vem de uma vida de mais prática esportiva ou menos, né? E aí é a questão da gente buscar, mesmo pensando nos espaços como a universidade, o Sistema Único de Saúde, trabalhar a singularidade de cada um, né? Cada um pode ser belo, estar bem esteticamente, né? Se ele está se aceitando bem. É claro que nós acreditamos em toda a importância de promover a saúde, de promover práticas saudáveis de atividade física, de alimentação, né? Mas de uma forma que não seja disfuncional. Entendi. Professor, a gente tem visto muito em redes sociais que as pessoas estão um pouco. Existem muitas pessoas obcecadas agora por contar calorias do que vai comer e tem essa meta de calorias para consumir por dia. Isso também pode ser considerado um transtorno? Olha,
É importante essa sua pergunta, né, de contar calorias. Eu acho que está nas mídias sociais, né, a gente também talvez não possa culpabilizar só os blogueiros, né, às vezes há blogueiros que, por exemplo, eles nem estudaram sobre esse tema, mas eles se aprofundam ali, pesquisam, não estudaram de forma formal, né, por exemplo, autorizados por uma graduação, uma pós-graduação, mas eles, passam a darem muitas dicas, né, de contar calorias, né. Hoje existem aplicativos que contam calorias, né, e houveram ao longo dos tempos, né, muitos equívocos, né, eu acho que até da parte de nós médicos, da medicina, em saber compreender também, essa coisa tão enigmática e difícil que é o ganho do peso, né, porque quando você está contando caloria, um pouco visando manter um certo controle de peso. Então, às vezes o paciente foi até a um endocrinologista, a um nutrólogo ou um nutricionista, né, não necessariamente dessa coisa da rede social, e que sugeriu para ele um aplicativo que conta caloria. Ali em que eu acho que é fundamental a gente perguntar: "Funciona para você contar a caloria?". Vai dessa. Está dando certo, não é algo que te angustia, que está fazendo você até comer mais, né, ou está fazendo você ter uma restrição alimentar grave, ou se tornar também uma pessoa com restrição social, né. E se você começar a contar muita caloria, você não vai poder, conviver em muitas mesas de confraternização, não é isso? Então, você pode ter uma certa noção do tanto de caloria que come, mas a partir do momento que você começa a contar isso quase que de uma forma obsessiva, né, essa conta, ela passa a ocupar o seu pensamento em momentos que não é para ocupar, aí está disfuncional, é algo errado, né. Com certeza. A ideia do contar calorias é para cuidar da saúde, não para atrapalhar mais a sua saúde. Sim, claro, né, por isso que é muito importante, né, quando eu disse que a questão da o alimento, né, ele é vida e ele faz parte, né, da nossa existência desde ali o intraútero, é porque a gente tem que ter um controle adequado na gestação, o médico que faz ali o pré-natal, ele acompanha se a gestante está ganhando peso dentro do esperado, porque senão ela vai ter complicação, vai ter diabetes gestacional, vai ter hipertensão específica da gravidez, tem que ter um certo controle alimentar. Então ele pode passar para ela ali uma dieta, assim, vamos colocar aqui de forma genérica, né, de 1.500 ou 2.000 calorias, mas que ela vai ter que trabalhar dentro daquilo que ela tem de alimentos, né, porque senão tem dia que ela não vai alimentar, porque uma coisa muito comum da gente ver é o paciente, por exemplo, ir a um profissional, o profissional então passa para ele, né, uma dieta de tantas calorias, é isso, aquilo outro. Aí ele vai todo animado, né, faz aquela compra da primeira semana, já assusta, né, porque muitas vezes há equívocos, né, porque a gente tem que comer as calorias que estão no nosso acesso, né, e buscar saber comprar aqueles alimentos que vão nos permitir a ingesta de calorias saudáveis, né. E aí, isso é uma programação que dura uma semana, 15 dias, depois vai por água abaixo, né. Então, é muito essa coisa de fazer esse controle sim, né, tem pessoas que vão necessitar de fazer esse controle de uma forma mais importante, se tiver um programa de perda de peso, visando, melhores condições de saúde, né, a gente tem os problemas de aumento de colesterol, de glicemia, né, a gente tem doenças específicas, né, como diabetes, aí, são situações em que isso tem que ter um certo rigor, mas não pode ser disfuncional, tem que entrar de uma forma natural no processo de vida de cada um, né. Entendi. Professor, e a gente tem visto bastante as canecas emagrecedoras. Você acha que isso pode impactar na vida de quem já tem esses transtornos alimentares ou até de quem não tem, desenvolver?
essas canetas elas já existem há algum tempo, né. A gente tem no campo da indústria, né, farmacológica, uma questão que a gente chama as patentes, né, quando uma medicação é desenvolvida, ela chega no mercado muito cara, e depois há a questão da queda de patentes, e que você tem os similares, né. Então a gente hoje vive um pouco isso, né, um momento de entrada de similares, e, a gente vê noticiando, né, pessoas trazendo de outros países essas canetas, usando de uma forma, eh, que eu vou usar a expressão aqui, recreativa, né. Essas medicações, elas são um avanço importante, sobretudo para os pacientes, com obesidades multifatoriais, né, mas que elas têm que terem uma prescrição, né, médica, né, eh, uma garantia de que o paciente vá ter acesso a essa medicação, de qualidade, né, que não compre no contrabando, né, a medicação, como tem acontecido aí, e nem utilize de forma incorreta, né. A gente tem visto aí a mídia anunciar pessoas que, foram para uma internação ou até algum resultado de complicações mais graves, né, no uso dessas medicações, né. São, avanços, né, dizer assim, de tecnologia farmacológica importantes, que, a gente inclusive, o que seria o ideal se você tem ali um paciente, tem uma obesidade mórbida, fez várias tentativas de perda de peso sem resultado, se ele entra em critérios para indicação dessas, chamadas aí canetas, né, que na verdade, a assim, de forma geral, algumas têm os inibidores, né, de semaglutida e agem nesse campo da saciedade, né, e com outras questões melhorando o perfil, de uso glicêmico do organismo, que elas possam até ser padronizadas com medicação especial, oferecidas pelo SUS, com medicação de alto custo, né, elas têm um custo alto, né, se compradas, de forma regular, então é um avanço tecnológico, no tratamento, né, específico de situações com indicações, né, de aí obesidade, de outras alterações, mas que sempre deve ser orientado por um médico e acompanhado, né, elas vão exigir um acompanhamento no mínimo mensal, uma progressão de dose gradual, uma série de exames a serem realizados, a pessoa ter orientação, por exemplo, de algum tipo de complicação, uma dor abdominal aguda, pode ser um sinal de que o organismo está respondendo, por exemplo, com algum tipo de sofrimento a nível do pâncreas, né, é preciso pesquisar, né, ou então o paciente tem vômitos muito repetidos, ele tem que ser hidratado. Então, é uma tecnologia farmacológica importante, mas para ser indicada, né, pelo médico e o uso acompanhado pelo médico e também a compra ser realizada com receita, né, elas agora estão com as restrições de receitas, né, tem que estar com receita médica e em lugares confiáveis, né. Mas essa facilidade de comprar que muitas pessoas têm, como você falou, às vezes a questão de venderem de forma ilegal, isso pode impactar negativamente para quem tem algum problema com um transtorno alimentar, certo? A facilidade de acesso a medicações que têm o seu uso regulamentado por receituário médico, por restrição de receita, ela, infelizmente, ela não se dá
só no campo, por exemplo, dessas canetas, né? A gente tem pessoas, por exemplo, que usam psicoestimulantes, né? Que compram de forma irregular. Então, acho que isso vai exigir cada vez mais uma vigilância, né, dos órgãos reguladores, né, que seria aí, em termos regionais, né, a Anvisa, né, que regulamenta tanto a questão dos receituários, do controle de receituários a nível das farmácias e da distribuição, né? E eu acho que, sobretudo, a consciência do paciente, né? Porque quando o paciente ele tem acesso a um psicoestimulante, porque até é interessante dizer, porque hoje a gente tem, por exemplo, um psicoestimulante que ele tem uma autorização para uso em compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar, que é também uma medicação com receituário restrito, cara, e com indicações muito precisas, né? Ela pode, esse uso de forma irregular pode levar até desencadeamento de outros transtornos psiquiátricos, né? Então, acho que a gente tem que ter uma consciência da sociedade, né? Então, a mãe tem uma filha adolescente, a filha conseguiu uma caneta emagrecedora, outra medicação qualquer, que exige receita e acompanhamento médico, dá uma freada aí e procure assistência, né? Porque eu acho que cada um de nós, né, não só nós profissionais da saúde, da educação, mas essa responsabilidade social de regular aquilo que não deveria acontecer, né? Porque depois que um adolescente ou mesmo um jovem de qualquer idade utiliza esse tipo de medicação, complica, vai para uma internação e tem uma evolução aí desfavorável, já é tarde demais, né? Sim. Professora, levando em consideração que os transtornos alimentares vão além de questões físicas, o ideal na questão do tratamento seria um tratamento multidisciplinar? Procurar vários profissionais diferentes para tratar? Esse ponto é importante, né? Os transtornos alimentares, aí, é, tanto anorexia, bulimia, né? E mesmo a compulsão alimentar, e a obesidade, ela não é classificada como um transtorno alimentar, mas ela está associada a vários transtornos alimentares, né? A ansiedade, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, às vezes até mesmo a transtornos psicóticos, porque a pessoa tem um ganho de peso secundário ao uso de medicação, não é? Então, são transtornos de uma natureza complexa e que exigem serem conduzidos por um profissional de referência, né? Então, eu posso começar o meu tratamento de um transtorno alimentar com a nutricionista, mas com uma boa nutricionista que ela vai saber o momento de indicar a entrada da avaliação médica, a entrada da avaliação psicológica. Mas são transtornos, sim, que no geral vão requerer, né, essa possibilidade de mais de um profissional, né, da equipe inter ou multidisciplinar. Mas é importante também a gente não ter essa ideia, né, até aproveitando, dizendo do núcleo de investigação em anorexia e bulimia, que funciona aqui como um projeto de extensão do Hospital das Clínicas, às vezes chegam lá pacientes com essa ideia de eu quero um pacote completo, tipo assim, eu quero o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, o nutrólogo e outras coisas que tiver em mente. Então, não é assim, né? O paciente ele é avaliado de acordo com a avaliação, com
a percepção que o profissional que avalia tem, ele pode fazer a entrada dos outros profissionais de uma forma mais imediata, mas ou também aos poucos, né? Entendi. Professor, e o SUS oferece algum tipo de apoio de tratamento para essas pessoas que têm transtorno alimentar? Assim, vou te dizer, né, sobre a nossa realidade mais local, mas que é o desenho do SUS, ele é nacional, né, então a gente espera que aconteça assim nas todas as outras todas as outras cidades e estados. A gente tem as unidades básicas de saúde com o médico de saúde da família, que pode acolher esses pacientes, né. A mãe está lá com o adolescente, 16 anos, angustiada porque vestiu um vestido, achou que não fechou, começou a fazer uma dieta restritiva, procura um profissional do centro de saúde. Esse é o profissional que está mais pertinho de você, às vezes é só atravessar a rua, já vai correndo lá, né. Vários centros de saúde, não são todos, têm o que a gente chama de núcleo de atenção à saúde da família, que é aonde justamente a gente tem esses outros profissionais de suporte para o médico de saúde da família, né. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem nesse núcleo de atenção à saúde da família, nutricionistas, né. Então, se o médico clínico geral, ou o de saúde da família, ou o pediatra achar necessário, ele vai pedir o suporte para o nutricionista. Tem também a possibilidade da psicologia, né, que não tem talvez em todos os centros de saúde, mas em alguns centros de saúde que referencia o outro centro de saúde. E nos casos que não é possível resolver a nível disso que a gente chama de território da unidade básica de saúde ou das unidades básicas de saúde ao seu entorno, há a possibilidade dos serviços de referência, igual aqui no Hospital das Clínicas a gente tem, né, esse trabalho do Núcleo de Investigação em Anorexia e Bulimia, que habitualmente trabalha com casos referenciados, ou seja, casos que venham encaminhados, né, seja da rede privada, seja da rede SUS, né, e que não conseguiram ter uma resolutividade nesses locais. Entendi. Professor, e falando em suporte, como as pessoas de fora podem ajudar uma pessoa que tem transtorno alimentar? Eu acho que o grande suporte, não só no transtorno alimentar, até entendendo que o transtorno alimentar ele está classificado dentro dos transtornos da saúde mental, né, é esse meio corpo a corpo, essa convivência meio olho no olho, estamos aqui, né, esse que eu comentei, de comer junto de vez em quando, observar um pouco o outro, né, porque o que a gente percebe nos transtornos alimentares, sobretudo nas anorexias graves, às vezes a própria família demora muito a perceber, né, o processo de adoecimento. E esses pacientes, e sobretudo a anorexia, isso funciona muito bem, porque ela está tão decidida a fazer restrição alimentar, que ela perde a noção, a referência. Ela queria, por exemplo, perder 10 quilos, já perdeu 15 e não consegue parar, né, que aí é onde que há o agravamento das situações. Então, esse olhar, né, para quem está no nosso entorno, nosso colega de trabalho, colega de escola, se for tiver possibilidade de, né, dar um toque: "Ó, vamos ver aqui, será que você está precisando de alguma ajuda?" E sobretudo dentro das famílias, né, porque as famílias são muito distantes, né. Então você tem muito essa situação, né, a pessoa chega, entra dentro do quarto, fica mais isolado, sai no outro dia cedo, e às vezes aquele transtorno, a gente, por exemplo, nesse núcleo de investigação do anorexia e bulimia, às vezes recebemos casos que o quadro já veio se instaurando ao longo até de mais de 12 meses, né. O paciente vai chegar num estado mais grave. Tudo em saúde, tudo que a gente intervém no momento mais inicial, os nossos resultados são melhores, né. Entendi. Professor, e para finalizar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de adicionar à entrevista?
Não, mais adicionar isso mesmo, né, que a alimentação ela faz parte da nossa vida, né, é muito importante, o estímulo, né, a hábitos de alimentação saudáveis, a prática de atividade física, né, a busca não de um corpo esteticamente perfeito, mas a busca de um corpo funcional, né, que se você tiver boa prática de atividade física, de alimentação, isso vai ser um somatório, né, e tá muito atento a esses sinais de alerta, né, pessoa que ganha peso muito rápido, que perde peso muito rápido, né, pode ser outros tipos de adoecimento ou também aí os transtornos alimentares, né. Certo, professora. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui com vocês e contribuir para essa conversa. Que bom. E o programa de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde, você pode acompanhar a gente aqui no canal e também através de nossas redes sociais. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima.